Olá e bem-vindo ao novo vídeo do Dossiê França. Hoje a gente vai ver como você vai se preparar bem para uma entrevista à distância. Uma entrevista em vídeo tem suas particularidades, tem os seus desafios à parte, não é que nem uma entrevista presencial, face a face, e como isso te traz alguns desafios que você simplesmente tem que prestar atenção desde o começo. E aqui durante esse vídeo vamos lhe mostrar 5 dicas chaves assim indispensáveis para você aplicar durante essa entrevista e conseguir melhorar muito as suas chances de você ter sucesso nessa sua primeira entrevista de emprego aqui na Europa. A primeira dica é um pouco senso comum, mas muita gente ainda comete esse erro por não ficar atento nisso, ficar meio estressado, meio ansioso no momento da entrevista, que acontece com todo mundo, e acaba esquecendo esse fator que é muito importante e muito simples de você resolver, que é a escolha do local. Pela primeira vez você vai poder escolher aonde você vai fazer sua entrevista de emprego. Então, escolha um local que nós chamamos de neutro, um local onde você tenha silêncio, um local onde você não tenha pessoas passando atrás e também preste atenção no fundo que tem atrás de você. Se tem plantas, se tem objetos decorativos, não tem tanto problema. Mas cuidado com fundos muito poluídos. Se tem cartazes, se é no seu quarto, por exemplo, você tem post de bandas e tudo mais, evite que a atenção do recrutador, que também é um ser humano, fique focada no que tem na decoração atrás de você e não no que você está falando. Porque é ali que você vai fazer o seu diferencial, é ali onde você preparou tudo, é principalmente deixar o recrutador se focar em você. Então, quanto menos poluição tiver atrás de você, melhor. A segunda dica é também de senso comum, mas um ponto que, apesar de terem muitas soluções para você fazer isso, às vezes a gente acaba ainda se enfrentando problemas, e todo mundo hoje em dia, se você trabalha hoje em dia, você tenta fazer reunião à distância e você tem problema de se conectar, uma pessoa não ativa o microfone, não faz isso, não faz aquilo. Então, a segunda dica é: cuide da sua conexão à internet e cuide de qual software você vai utilizar e qual software você vai ter em backup para você fazer essa reunião, para você fazer essa entrevista de emprego. Então, sempre é aconselhado de você testar muito bem a sua internet, ter, se possível, uma segunda opção. Então, você tem o seu Wi-Fi, mas você também sabe que dá para utilizar o 4G do celular, caso precise passar da ligação em vídeo para a ligação telefônica, e também não pensar da mesma maneira para a solução de videoconferência. Hoje a gente tem no mercado soluções como Zoom, Meet, Hangout, Skype, diversas soluções, então você tem total liberdade para baixar duas pelo menos, ter uma de a primeira que você vai usar, e a segunda de reserva para caso, por exemplo, tem empresas aqui que bloqueiam a utilização do Google por conta do uso que eles fazem dos dados da própria empresa. Então, se você propor uma reunião por Meet, que é uma solução Google, e a pessoa não puder aceitar, você tem que propor para ela uma solução por Zoom, por exemplo, que já vai dar uma segunda possibilidade. O terceiro ponto é um ponto essencial, que é com relação ao barulho. Como a pessoa vai escutar a sua voz, se você tiver um microfone, melhor ainda, porque aí você vai ter menos barulhinhos assim externos que podem interferir. Se alguém passar gritando na rua, um carro passar buzinando, pode acontecer disso tudo um pouco. Então, preste atenção das janelas estarem fechadas, das portas estarem fechadas, e também avise as pessoas da sua casa para ninguém vir te incomodar nesse momento. Se você estiver em casa, avise todo mundo para não bater na porta, para não vir falar com você, porque pode tirar toda a sua concentração e normalmente a empresa não vai te dar uma segunda oportunidade para recomeçar a entrevista. O nosso quarto conselho é fundamental também, que é a parte da vestimenta, a parte da sua roupa. Assim como você vai fazer a entrevista presencial, você se arruma bem, você se comporta de maneira profissional, a entrevista à distância é igual. Apesar de a pessoa pode ter falado, vai ser por telefone, sem câmera, se previna sempre, é melhor prevenir do que remediar. Então você coloque-se de uma maneira que você se sinta confortável, de uma maneira que seja coerente com aquela entrevista que você está fazendo. Claro que se for uma startup, você pode botar uma roupa mais descontraída, não precisa ser tão formal. Se for uma empresa de consultoria em finanças, você precisa botar uma roupa mais formal um pouquinho e diminui os riscos. Se você está se sentindo bem com essa roupa, a sua cabeça vai pensar menos do que você está vestindo e vai conseguir se focar mais no que você precisa falar sobre você durante a entrevista. O nosso quinto, último, mas não menos importante passo é que você não tente colar, não tente
passar a perna um pouquinho, ser um pouco mais esperto que o recrutador durante a entrevista à distância. Tem pessoas que às vezes, por estar à distância, acho que a gente não vai perceber que ela está talvez lendo alguma coisinha, botou uma cola assim durante a entrevista e está lendo ou tem algum suporte que ela não comunicou a gente que ela está usando para fazer a entrevista. Pode ser que você consiga, pode ser que não, mas o que a gente aconselha é: se você gostaria de usar um material escrito para te servir de apoio durante a entrevista, é só perguntar para o recrutador. A maioria das vezes, como você preparou o material antes, vai ser aceito, tanto na entrevista presencial quanto na distância. Então, se você quiser usar um material escrito para se guiar durante a entrevista, não faça isso de maneira... comunique ao recrutador, não faça isso sem avisar, porque isso pode ser mal visto pela empresa e mal visto pela equipe que está te recrutando, que está te avaliando. Muito obrigado pela sua atenção. Se foi mais um vídeo, deixe seu like aqui embaixo se você curtiu e até a próxima. Tchau, tchau!